A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Meus irmãos, o texto fica aqui em Lucas, capítulo 19, é um texto bem interessante. Nós vamos refletir sobre um homem chamado Zaqueu. Diz assim o versículo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Porém, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Ele subiu numa grande árvore, né? Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos ensina o tempo todo, dizendo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos para a glória de Deus Pai. Mas como ser salvo? Para ser salvo, o que eu preciso fazer? Perguntou o carcereiro naquela passagem em que está lá Paulo, né? Sendo Paulo e Silas, né? Se eu não me engano, Paulo e Silas estavam presos ali e houve um reboliço ali, os anjos movimentou e quebrou ali as algemas. E o carcereiro ficou desesperado e Paulo, para acalmar o carcereiro, falou, não, estamos aqui. E o carcereiro ficou tão impactado que ele perguntou para Paulo, Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque Deus amou o mundo, todas as pessoas de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que é crer, meu irmão, minha irmã? Crer é mudança de comportamento. Crer é você mudar de direção. Crer é você sair do caminho do pecado e passar a olhar para a cruz, para Cristo como sua referência. Isso é crer. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, meu irmão, minha irmã, era um publicano, era rico, era um ladrão, era mal visto pela sociedade porque eles surrupiavam os mais pobres, eles cobravam impostos com uma porcentagem acima para acumular fortunas. Esse era o Zaqueu, um ladrão, um miserável. Mas aquele Zaqueu, ele um dia ouviu falar de Jesus. E Jesus, meu irmão, minha irmã, ele tem esse poder de impactar vidas apenas por ouvir falar dele. Porque Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Se você está no caminho do pecado, se você acha que não tem mais jeito para você, meu irmão, minha irmã, vou te dar uma boa notícia. Jesus está de braços abertos esperando por você. Ele está te aguardando. Ele está falando com você e dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E isso que Zaqueu fez, um pecador, um miserável, um ladrão, mas ele ouviu falar de Jesus. E Zaqueu, como era de baixa estatura, ele sobe numa árvore, ele rompe com as dificuldades. E quando Jesus está passando por ali, Jesus, como ele é 100% homem, 100% Deus, Jesus já sabia que Zaqueu estava ali em cima daquela árvore. Quando Jesus passa embaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí, porque me convém pousar em sua casa. E mais à frente o texto vai dizer que Zaqueu chega para Jesus e diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver
4 vezes mais daquilo que eu defraudei. E Jesus diz assim, hoje, e Jesus diz assim no versículo 9, então disse Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Muitos ali que estavam em volta ficaram assim, ficaram perplexos por Jesus estar na casa de um publicano, de um ladrão. Mas é isso que Jesus fez no seu ministério, meu irmão, minha irmã. Ele andou com um pecador, ele mudou a vida de pecador, porque ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, tem esse poder de salvar, de libertar, de mudar comportamentos. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, houve verdadeiramente ali um novo nascimento. E o Zaqueu ladrão passou a ser uma pessoa desprendido das coisas materiais, ao ponto de devolver 4 vezes mais daquilo que ele havia defraudado de alguém. E o próprio Jesus reconheceu a sua salvação. O próprio Jesus identificou Zaqueu como filho de Abraão, porque o seu comportamento, a sua atitude, a atitude que Zaqueu teve, demonstrou que ele verdadeiramente havia nascido de novo. Meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para procurar Jesus? O que você está esperando, meu irmão, minha irmã, para entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Jesus está de braços abertos te aguardando. A palavra de Deus diz, meu irmão, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de tudo aquilo que nós fizemos que desagrada a Deus. Agora, o que Jesus espera é que nós venhamos com o coração quebrantado, com o coração contrito e verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados. E a melhor forma de nós nos arrependermos, meu irmão, minha irmã, é nos reconhecermos como pecador e confessarmos o nosso pecado. Faça isso, faça como Zaqueu, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida. Faça isso. Depois você me conta o que Jesus fez na sua vida. Certamente tudo vai mudar. De ladrão, você vai passar a ser identificado como um servo e uma serva do Deus Altíssimo. De um prostituto, você vai ser identificado, vai passar a ser visto como um homem e uma mulher de família. Daquela pessoa brigona, maldizente, beberrão, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, eis ali um homem de Deus, um homem que verdadeiramente glorifica a Deus com o seu testemunho. Faça isso, faça como Zaqueu, procure Jesus, entregue a sua vida nas mãos dele e você vai ver algo extraordinário acontecer em todas as áreas da sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento de que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura e só Jesus nos leva para o céu. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.